Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que o Senhor colocou no meu coração está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Eu quero ler apenas os dois primeiros versículos, versículo 1 e 2. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Uau! Com base nesse texto, nós vamos perceber que Deus requer de nós, como dispenseiros de Deus, como os dispenseiros desse evangelho que o Senhor confiou a nós, que nós sejamos encontrado fiel. Então, com base nesses dois primeiros versículos aqui que o Senhor colocou para mim e para você nessa manhã, a pergunta do Espírito Santo é: o que as pessoas têm desfrutado daquilo que Deus confiou a nós? E através da nossa vida, o que as pessoas têm desfrutado? O que as pessoas têm recebido da parte de Deus, aquilo que Deus confiou na minha e na sua vida? Essa é a pergunta do Espírito Santo. Sabe, irmãos, o que o Senhor está dizendo aqui, importa que os homens considerem como ministros de Deus, dispenseiros dos mistérios de Deus, e requer como dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Ser fiel àquilo que Deus confiou a nós. Nós queremos ser abençoados e nós iremos ser abençoados, mas Deus tem um propósito para nos abençoar. Deus diz para Abraão: Abraão, eu vou te engrandecer. E eu vou te abençoar. Eu te abençoarei e farei de ti uma bênção, para que você, Abraão, seja uma bênção. Deus só tem um propósito, irmãos, de nos abençoar. É para que nós sejamos um abençoador. Deus só tem um propósito de nos chamar para essa vida. É para que nós sejamos dispenseiros compromissados desse evangelho, fiéis, totalmente fiéis àquilo que Deus confiou a mim e a você. Eu quero dizer que você nasceu com um chamado, com um destino que Deus já traçou para a sua vida. Nós nascemos com um chamado. Deus diz a Jeremias: Jeremias, antes mesmo que foste formado no ventre da tua mãe, eu já te conheci. E para você, Jeremias, eu já te constituí às nações como profeta. Deus já tem um chamado para cada um de nós. Deus já tem um plano e um destino para cada um de nós. Agora depende da minha obediência ou não, daquilo que Deus confiou a mim para que eu viva, para que você viva. Cada um de nós, meu irmão, minha irmã, nós temos uma responsabilidade em Cristo. Cada um de nós recebemos uma chamada. Essa palavra que Paulo está declarando aqui aos Coríntios não é uma palavra que é direcionada somente para uma classe de pessoa. Não, essa palavra é direcionada para os filhos, para aqueles que conheceram a Cristo e receberam uma nova vida em Jesus Cristo. É para nós, para a igreja de Cristo na terra. Ou seja, o não cumprimento desse chamado de Deus para nossas vidas é infidelidade. É infidelidade àquilo que Deus propôs para que eu e você pudéssemos fazer, com aquilo que Deus criou para que nós fôssemos. É uma infidelidade. Então o não cumprimento disso é um problema
para nossas vidas. Por isso requer que nós sejamos fiéis. Por isso que requer que nós sejamos compromissados com aquilo que Deus confiou para as nossas vidas. A coisa mais importante que você precisa ser na terra é ser um dispenseiro fiel daquilo que Deus chamou você para ser. Sabe, queridos, os cuidados desse mundo, as fascinações da riqueza, é isso que Jesus diz lá em Marcos 4,19. Jesus diz: o cuidado desse mundo, as fascinações da riqueza e as demais ambições, elas concorrem, elas sufocam a palavra, fazendo com que a palavra de Deus ela fique infrutífera. Sabe, irmãos, quantas pessoas elas estão preocupadas com uma série de coisas que muitas vezes são cotidianas, contas para pagar, a rotina diária, sabe, tantas coisas que sobrevêm, mas que são cotidianas sobre nós. Eu vejo pessoas se distraindo e se preocupando tanto com essas coisas, mas deixando de lado aquilo que Deus confiou a elas, aquilo que Deus chamou para que elas fossem. Elas ficam alheias àquilo que Deus está fazendo, alheias a tudo aquilo que Deus tenha para elas. Irmãos, talvez algumas pessoas dizem assim: ah, mas eu sou fiel, pastor, eu não faço nada de errado, eu sou fiel no meu caráter. Mas eu quero fazer uma pergunta, e que nos diz respeito a fazer aquilo que Deus pediu para que você fizesse. Você tem sido fiel também? Porque muitas pessoas elas se preocupam, sabe, a ser fiel no que diz respeito ao seu caráter, à sua conduta. E isso é ótimo, isso é excelente, tem que se preocupar mesmo. Mas muitas vezes elas deixam de lado a questão do fazer. E o Senhor está dizendo nessa manhã e nos chamando para esses dias à igreja a não só ser, mas também cumprir o chamado que Deus quer. Não trata somente de ter caráter, mas trata de ser obediente àquilo que Deus propôs para que eu e você fôssemos, para que eu e você fizéssemos. O Salmo 101, no versículo 6, vai dizer que os olhos do Senhor, eles procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, para que andam em reto caminho, e esse me servirá. Fala de andar, fala de habitar, mas também fala de servir. Fidelidade tem a ver com estar com Ele, fala de habitar. Fidelidade tem a ver de andar com Ele, e fidelidade tem a ver também de servir, de fazer aquilo que Ele propôs para que eu e você fizéssemos. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. As pessoas, elas precisam receber daquilo que Deus confiou a nós. Deus está nos chamando para uma resposta nesses dias. Deus não responde às suas perguntas, Deus vai responder às suas respostas. A resposta que você dá à palavra de Deus vai trazer uma resposta do céu para a sua vida. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros de Deus é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel. Ser fiel hoje ao Senhor, não só na questão do caráter, mas na questão da obediência, é de suma importância.
é a coisa mais importante para a igreja se viver nesses dias. O relacionamento, estar com Cristo, caminhar com Cristo e servir a Cristo naquilo que Ele confiou a nós. Deus quer te abençoar muito, Deus quer te engrandecer muito, mas Ele tem um propósito para tudo isso, para que você seja um testemunho vivo dEle, para que você seja uma carta viva, escrita por Deus, pelo dedo de Deus, para que você seja um dispenseiro fiel, para que você seja uma bênção. A ordem de Deus para mim e para você nessa manhã: ser tu uma bênção. As pessoas estão à sua volta, todos os dias, escute isso. Deus tem colocado pessoas à sua volta, para você ser um canal de Deus, para você ser um agente de milagre, um agente de influência para as coisas de Deus na vida dessa pessoa. A pergunta que eu faço: o que você tem feito? Do que as pessoas têm desfrutado daquilo que Deus colocou na sua vida? Pense nisso. O que as pessoas têm recebido de Deus através de você? A minha oração é que você viva essa obediência, a obediência em Deus, sabendo que o Senhor, Ele já preparou tudo aquilo que eu e você precisamos. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.